Nessa noite eu aprecio muito o fato de nós estarmos fazendo dessa uma One Thing Experience e poder trazer a sala de oração aqui para dentro. Acho que vocês tiveram um tempo agradável hoje à tarde. Acredito que tenha sido bom. O elemento da música e da oração e da Bíblia tornam uma reunião de oração agradável. E um dos temas mais enfatizados aqui, conosco, entre nós, tem sido oração. Tem sido a vida de oração, a inspiração bíblica para orar e para buscar o Senhor. E isso, quando o assunto é oração, existe um lugar ali que a maioria de nós não gosta de admitir, que em algum momento nós passamos, ou em algum momento nós lidamos com isso. E esse é o lugar onde as dificuldades e as pressões da vida nos fazem pensar em desistir na nossa jornada de busca por Deus. Eu gostaria de convidar vocês para abrir a Bíblia comigo em Salmos, capítulo 11. Existe um salmo magnífico aqui, em que Davi nos conta um pouco de como era a jornada dele nesse período. Salmos 11 diz assim: Eu me refugio no Senhor. Como, pois, me dizeis, foge para o monte como um pássaro? Pois os ímpios armam o arco e põem a flecha na corda para atirar de surpresa contra os retos de coração. Quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Seus olhos estão atentos e suas pálpebras examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo e o ímpio e odeia o que ama a violência. Ele fará chover brasas de fogo e enxofre sobre os ímpios. A parte que lhes cabe será um vento abrasador. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Os que são retos verão o seu rosto. Nesse salmo, alguém está falando diretamente à alma do rei Davi, que nesse período ainda não era rei. O conselho que Davi recebe entra no seu ouvido e vai direto para o seu coração. Alguém diz para ele: Davi, fuja como um pássaro para os montes. Davi, corre. Salve-se, saia dessa situação, é hora de seguir em frente. Davi, é hora de deixar tudo o que você tentou fazer até agora para trás. É hora de salvar-se, é hora de olhar para a sua própria integridade. Por quê? O salmista nos diz: porque os ímpios armam o arco e põem a flecha na corda, para atirar de surpresa contra o coração dos retos, ou contra os retos de coração. Davi, as coisas estão prestes a piorar. Por quê? Porque o homem mau, ele já preparou o seu arco. A flecha já está posicionada em você, Davi. Você é o alvo. Então, Davi, foge, voe. Por quê? Porque os fundamentos, no versículo 3, foram destruídos, Davi. Que pode fazer o justo? O que é que o justo pode fazer? Davi deu o seu melhor. Davi, nessa altura, não adianta insistir, meu camarada. Davi, você não pode mais mudar o que está acontecendo ao seu redor. E não é difícil de entender porque alguém daria um conselho desses para Davi. A história, vocês conhecem bem, é que o reinado de Saul foi um desastre completo. O profeta encontra com Saul, diz para ele que o seu reinado chegará ao fim, e para qualquer justo de Israel naqueles dias, certamente o reinado de Saul teria sido desastroso, teria sido um dos piores reinados que eles teriam. Quando os fundamentos são destruídos, Davi, o que pode fazer o justo? Costumava haver um consenso judaico-cristão no nosso país. O nosso país, mesmo no meio dessa mistura toda religiosa,
onde nós temos várias religiões que dizem seguir o Deus da Bíblia. Mesmo no meio dessa bagunça toda de quem serve Deus, quem não serve, é o mesmo Deus que nós ou não é, a grande verdade é que nós cantamos na nossa cultura, sermos um país abençoado por Deus, bonito por natureza. Deus está na boca do povo o tempo todo. E por mais que você ache que isso é pouca coisa, isso pelo menos criou um lugar onde Deus realmente não é hostilizado nas rodas de conversas. Pelo menos de uma perspectiva cultural, de uma perspectiva social. No nosso dinheiro tem lá escrito, Deus é fiel. Eu não sei se você nota, existe um certo conceito de Deus que é natural na nossa cultura. Não é difícil as pessoas cumprimentarem uma a outra e falar, Deus te abençoe. Nós vivemos um país onde Deus está sempre na boca do brasileiro. Mas a verdade é que hoje, nesse exato momento em quando nós nos reunimos aqui, e tensões acontecem por todo o país, na mente de muitas pessoas, Deus é quem eles querem que seja. Deus é quem eles elegem Deus ser, ou a sua versão de Deus. Culturalmente, nossos alicerces estão sendo destruídos. Essa é a grande verdade. E quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? Se os fundamentos forem destruídos, o que resta para a igreja? O que o justo pode fazer quando tudo está socialmente desmoronando ao redor do povo de Deus? Quem está dando esse conselho para Davi, nós não sabemos. Nós não temos informação de quem. Provavelmente eram palavras de um amigo que se preocupava profundamente com Davi. Provavelmente eram palavras de alguém, de uma pessoa bem intencionada, porque o conselho é razoável. Davi se meteu em bastantes situações perigosas nesse estágio de sua vida. Ele havia sido escolhido por Deus para substituir o rei Saul, mas Saul luta contra ceder o trono até o fim da sua vida. Saul tem surtos de raiva, e você conhece bem a história em 1 Samuel 19, na ocasião em que Davi sofre um ataque de Saul, e ele joga uma lança contra Davi, prende-o contra a parede. Seria muito natural que alguém falasse para Davi, nessa circunstância, alguém que ama Davi, falasse, Davi, Saul tem problemas com você, cara. Você não é a pessoa mais amada nesse exato momento pelo rei, então as flechas do rei estão apontadas para você, meu irmão. Você é um homem justo, você é um homem reto, mas você não está seguro aqui, não há nada que você possa fazer, fuja como um pássaro para as colinas. É isso que Davi está ouvindo, e de fato foi exatamente isso que aconteceu. Davi era casado com Mical, e uma certa noite, a filha de Saul, depois que Saul tenta tirar a vida de Davi, diz para ele, se você não sair nessa noite, Saul vai te matar. Meu pai tem um plano para te derrotar, Davi, você precisa sair daqui. Saul já tinha seus agentes enviados para a casa de Davi. Essa história de 1 Samuel 19, ela é temerosa, pensando como se você fosse Davi, naquele quadro todo ali. E ela diz para ele, Davi, foge hoje à noite. A Bíblia diz que é assim. Então Davi fugiu e conseguiu escapar. As palavras do salmista para ele eram, Davi foge, Davi esconde-se. Tem momentos na nossa caminhada que nós nos perguntamos, será que eu fico? Será que eu fujo? Será que eu permaneço? Será que é hora de seguir em frente? Diante do que eu estou vivendo aqui agora, qual é a escolha, a decisão que Deus gostaria que eu tomasse? Diante desse desafio, diante dessas dificuldades, diante do que eu estou passando e minha família está vivendo, diante do cenário que está proposto, será que eu saio, será que eu fico? E há momentos em que a coisa certa a fazer é realmente sair fora. Por que a gente sabe disso? Porque Jesus passou por isso. A Bíblia tem alguns incidentes, como em Mateus 10, há momentos em que Jesus fala a respeito dele assim, quando vos perseguirem numa cidade, fujam para outra, Jesus disse.
Se eles estiverem lá para pegar vocês, saiam e vão para uma outra cidade. Não fiquem no caminho do mal. Não se coloquem no caminho do mal. Uma outra passagem de João 8,59 diz que quando os homens se juntaram para apedrejar Jesus, a Escritura diz que Jesus se escondeu. Jesus se esconde do perigo, Jesus se esconde da perseguição. E quando nós enfrentamos situações difíceis, perigo, dificuldade, temos uma escolha: eu encaro, eu fico. Deus, você quer que eu permaneça nesse lugar aqui? Ou eu tenho que salvar a minha própria vida, eu tenho que sair para sobreviver? No caso de Davi, se alguém está apontando uma flecha contra você, Davi há um bom motivo para correr. Há um bom motivo para você sair voando para os montes, para as colinas. Mas nós sabemos também, você sabe bem disso, que há momentos em que, embora fugir seja a atitude apropriada, para outros momentos, sabemos que Deus está nos chamando para permanecer. E a caminhada do cristão é essa. É discernir: o Senhor, o que é que você quer de mim nessa circunstância? Quando as situações ao meu redor pressionam-me a uma decisão que eu não sei qual tomar, eu devo fugir dessa situação, eu devo permanecer. O Senhor quer me salvar dela, o Senhor quer me testar por meio dela. Já se sentiu nessa situação? Senhor, o que você espera de mim? Eu devo permanecer aqui porque o Senhor é comigo, ou eu devo aproveitar a oportunidade e sair fora? A grande verdade é que permanecer exige força, e esse salmo é para esse tempo. Salmos 11 é para o tempo em que você ora, você está diante de uma situação, e a vontade é de voar como um pássaro para os montes e se esconder da presença de Deus, se esconder das dificuldades, se esconder daquilo a tempestade que se forma diante de você. Mas observe como Davi responde ao conselho bem intencionado de um amigo. Ele diz assim: eu me refugio no Senhor. Como me dizeis, fuja como um pássaro para as montanhas? Peraí, você quer que eu fuja? Meu refúgio é Deus. Mas Davi, os fundamentos foram todos abalados, não há nada mais a ser feito. Sai, salve-se. E Davi fala assim: não, mas como você pode me dizer foge? Como você pode me dizer voe? Se o meu refúgio é Deus. Como é que Davi consegue responder dessa forma? Como é que eu e você conseguimos chegar nesse ponto? Que tipo de força no homem interior nós encontramos para, diante de circunstâncias desafiadoras, olharmos para a proposta de um amigo bem intencionado, e como podemos dizer: não, peraí, meu refúgio é Deus. Existem algumas maneiras como você pode responder, reagir e orar diante de uma circunstância dessa. Como é que você se posiciona e como você ora, como você luta pela sua vida em Deus, como você luta pelo seu lugar no Senhor, como você persevera diante das pressões, olhando para esse salmo. Davi, no primeiro versículo de Salmos 11, ele desafia a voz que traz medo e frustração à sua alma. Davi vai contra os pensamentos que atacam sua alma e lhe dizem: fuja para os montes como um pássaro. Ele diz assim: embora seu conselho seja bem intencionado, embora você se preocupe comigo, sim, eu sei que os ímpios armam o seu arco e suas flechas estão apontadas contra o reto de coração. Isso aqui não vinha de um lugar mau. É como se alguém dissesse: Davi, você vai se machucar. Davi vai lhe fazer, isso aqui vai lhe fazer mal. Se os fundamentos foram destruídos, nada mais resta, meu irmão. Vai.
E ele diz: como você pode falar essas coisas para minha alma? Como você, sabendo da minha jornada em Deus, pode me dar tal sugestão? Davi não está se dirigindo diretamente ao Senhor, porque ele não diz no versículo: em ti, ó Senhor, eu me refugio. Ele diz assim: no Senhor eu me refugio. É como se ele estivesse informando alguém sobre debaixo de onde ele está, quem é realmente o monte e a colina de proteção dele, para onde ele voa no tempo da sua adversidade. Davi voa para os montes, se esconde nas colinas para ficar salvo, ou ele diz: não, se eu vou voar para algum lugar, é para o Senhor, que é o meu refúgio. O meu refúgio é o Senhor. Esse salmo aqui, ele é praticamente um salmo didático para nós. Ele é praticamente uma instrução, uma estrutura, como orar diante dos momentos em que a vontade que nós temos é de largar tudo e desistir. É de olhar para uma circunstância bem convidativa à desistência. Inclusive você sente: não, deve ser Deus me dizendo: vai para esse canto aqui, vai para essa rota para você sobreviver. Mas Davi, ele desafia os pensamentos da sua própria alma. Davi vai contra as dúvidas que estão vindo como ataques na sua mente. Você encontra isso várias vezes na história de Davi. Davi é um homem que falava consigo mesmo. Davi falava com a sua alma no momento da dor. O Salmos 103:1 diz assim: bendizei a minha alma ao Senhor. Você está agitado aqui dentro, há medo, há pressões, existem circunstâncias que estão te abalando, minha alma. Bendizei ao Senhor, ó minha alma. Ele olha para os seus temores e ele fala num diálogo íntimo: tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Não prostre-se, ó minha alma, não renda-se, ó minha alma. Davi fala consigo mesmo, ele fala a própria voz que o intimida dentro de si. Salmos 42:5, ele vai dizer: por que estás abatida, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? É como se ele começasse a inspirar a si mesmo diante do medo e das circunstâncias que vêm para ele como uma pressão. Ele desafia a perturbação dentro de si. Um escritor que eu gosto muito, Lloyd Jones, ele costumava dizer assim: um dos nossos principais problemas na vida cristã é que passamos muito tempo ouvindo a nós mesmos e não falando o suficiente para nós mesmos. Passamos muita parte do tempo dando ouvidos aos pensamentos de medo que nós mesmos projetamos contra nós. Mas muito pouco tempo falando: ó minha alma, bendizei ao Senhor. Muito pouco tempo instruindo, muito pouco tempo pregando para a sua própria alma. Passamos muito tempo ouvindo a voz do medo, passamos muito tempo ouvindo a voz da frustração, da reclamação. Nós precisamos falar a nós mesmos, às vezes nós precisamos pregar o evangelho para nós mesmos. Já esteve em algum lugar onde sua mente está vaga, sua mente está distante, você está concreto no que você tem que fazer, de repente o Espírito Santo vem e te lembra de uma conversa que você teve com Deus, te lembra de uma convicção, de uma promessa que fez para Jesus, de um dia que você disse: Deus, eu farei isso. De repente o Espírito Santo começa a te convidar a um diálogo e você começa a falar com sua própria alma. E não há saída melhor, meu irmão, do que vir à presença do Pai com Jesus Cristo do seu lado. Vir à presença de Deus e dizer a Ele o que você está ouvindo, como você está se sentindo. Rei Davi fazia isso constantemente. Ele vinha diante de Deus com as pressões ao seu redor e ele abria o seu coração para Deus. Falava: Deus, é isso que eu estou ouvindo dos ímpios. Olha o que eles falam, meu Deus. Falam contra o Senhor e falam contra o teu ungido. Senhor, é isso que a minha alma está sentindo.
Não há lugar mais seguro para trazer os seus piores pensamentos do que para a presença de Deus. Não há lugar mais seguro para trazer seus medos mais apavorantes do que para a presença de Deus. Falar sobre oração numa conferência que enfatiza a oração não pode ser ignorar as aflições em torno de uma vida de oração. Ninguém que está aqui em cima é super-herói nesses dias. Ninguém que vem para cá para contar para vocês histórias somente de sucesso. A história do crente é uma história de peregrinação. E nessa peregrinação, a conversa com a alma, a conversa com o Senhor, o abrir de um coração de dores, é o lugar mais seguro para mim e para você. Senhor, é disso que eu tenho medo. Senhor, é isso que isso está me deixando desesperado, Senhor. Eu quero abrir o meu coração para Ti. E os que são justos e os que amam o Senhor correm para o Senhor e não correm do Senhor. Senhor Jesus e nosso Deus não está aqui procurando entre nós quem são os profissionais da oração. Ele não está nesses dias analisando o nosso vocabulário bíblico para saber se nós nos qualificamos para estar diante dele. O Senhor está aqui nesses dias procurando onde é que há verdade no íntimo, Salmo 51. Eu busco verdade no íntimo, onde ninguém vê, ninguém me escuta, ninguém percebe, ninguém enxerga. É ali que eu busco verdade. Você pode precisar fazer isso que Davi fez em relação aos seus próprios pensamentos. E você pode fazer isso em relação aos conselhos bem intencionados que você recebe de outras pessoas. Vou te falar, a F-Hop, a sala de oração, a vida de missionários, não existe outra vida que recebe mais conselhos bem intencionados do que os missionários. Vai cuidar da sua vida, rapaz, vai trabalhar, vai achar algo melhor, seja inteligente, gasta a sua vida com outra coisa. Não perde seu tempo, você está desperdiçando seu talento, sua vida, os anos estão passando. Todos conselhos bem intencionados. Todos dizendo assim, ei, cuida daquilo que é importante. Elas podem ter boas intenções, mas o que estão realmente fazendo é minando a sua alma de medo. Minando o seu homem interior a questionar a voz e a vontade de Deus. Jesus sabe o que nós estamos passando. Ao olhar para esse salmo aqui, nós podemos fazer uma comparação com o próprio Senhor Jesus e fica claro, Jesus sabia o que significava os ímpios armarem os seus arcos contra ele e direcionarem as flechas contra o seu coração. Jesus sabia muito bem o que era estar no alvo das flechas do inimigo. Jesus sabia muito bem o que era ser percebido pelo homem mau como um alvo fácil de ser alcançado. Certa vez, pelo menos duas delas, Jesus é desafiado por um conselho bem intencionado de seus amigos. Em Lucas 13:31, aproximando-se dele, alguns fariseus disseram-lhe: retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. A história ali é que a maioria dos fariseus eram inimigos de Jesus, mas ali estavam alguns fariseus bem intencionados para com ele, dizendo: Jesus, eu quero te avisar do perigo, Herodes está atrás de você, foge. E Jesus desafia a voz bem intencionada daqueles homens. Jesus desafia a voz do desespero e a voz do medo. Jesus desafia a voz do temor ao seu redor. E ele diz: ide e dizei àquela raposa: eis que expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia eu paro. Ele diz assim: vai e diz para aquela raposa, eu me refugio no meu Deus, e o que Ele tem para mim é que hoje eu cure, expulse demônios, e eu vou parar. Mas eu vou parar quando Ele falar para eu parar, e não quando Herodes falar para eu parar. Jesus cala a voz do medo. Jesus silencia a voz bem intencionada para a autopreservação.
Em outras palavras, eu não vou a lugar nenhum. Eu estou no meu propósito e eu terminá-lo-ei. Eu estou naquilo que Deus me chamou para fazer e eu vou terminar o que Deus me chamou para fazer. Eu tenho uma missão dada pelo meu pai e Herodes não vai entrar no caminho. Diga àquela raposa, eu não vou parar. Segunda vez que Jesus teve que resistir um bom conselho, bem intencionado de um amigo, é muito mais conhecida. A ocasião em que Pedro confessa que Jesus é Cristo, Filho dos vivos, em Mateus 16. Depois que Pedro diz isso e aquela linda declaração do reconhecimento do Messias, que não foi carne nem sangue que lhe revelou, Jesus começa a dizer para os discípulos que ele tem que subir a Jerusalém e que ele deveria sofrer muitas coisas e que ele deveria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E de repente, um amigo bem intencionado diz para Jesus foge como um pássaro para as colinas. Jesus, longe de ti, Senhor. Não, isso nunca te acontecerá. Em outras palavras, eu estou te seguindo, Jesus. Isso não acontecerá com você. Eu te digo, essa é a única coisa que não pode acontecer com você. E Jesus desafia a voz do medo. Jesus desafia a voz do temor e do desespero e diz: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim. Para trás de mim. Eu me refugio no Senhor. Eu me refugio no meu Deus. A tentação de Satanás veio na forma de um conselho bem intencionado. Um amigo que queria protegê-lo, mas que não tinha discernimento da vontade de Deus. As pessoas que se importam com nós, muitas vezes podem dizer: qual é o sentido de continuar? Qual é o sentido de buscar isso? Qual o sentido de pagar um preço tão alto? Qual é o sentido de você derramar-se tão extravagantemente a Deus? E essas palavras entram na sua alma e você olha para as palavras de Jesus e olha para o salmista e você desafia o medo dentro de você. Você aquieta sua própria alma. Você aquieta essa tempestade. Davi diz ali, no versículo 4 do Salmos 11, ele diz assim: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está no céu, seus olhos estão atentos, suas pálpebras examinam os filhos dos homens. Suas pálpebras examinam os filhos dos homens. Suas pálpebras, seus olhares estão sobre nós. Deus está olhando. Lembre-se, quando os fundamentos são abalados, é a mão de Deus que está chacoalhando. Em outras palavras, está dizendo: você está sentindo os fundamentos abalados? Então deixa eu te dizer, o meu Deus disse: ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Eu sou o Deus que chacoalha os alicerces e os fundamentos. Eu sou o possuidor do poder para chacoalhar. O que Deus está fazendo quando Ele abala as coisas na nossa própria vida? O que é que Deus está fazendo agora, enquanto algumas das coisas estão sendo abaladas nas vidas de alguns de vocês aqui? Deus nos dá uma razão. Ele abala os fundamentos. Em Hebreus 12, 27 diz: para que as coisas que não podem ser abaladas permaneçam. Ele diz assim: eu abalo tudo que pode ser abalado. Se tem um fundamento ruim, se tem uma rachadura, se tem algo que não está bem sustentado, eu vou sacudir e vai cair. Mas eu quero também te dizer que quando tudo cair, aquilo que não pode cair vai ficar de pé. E é por isso que eu sacudo, para que permaneça de pé aquilo que não pode ser abalado, para que fique de pé aquilo que não pode cair. O desespero daquilo que cai, quando o alicerce está sobre a areia, é enorme o desespero. Mas, irmãos, tudo é uma questão de ponto de vista. Também é glorioso a possibilidade de um novo começo. Também é gloriosa a possibilidade de uma nova construção.
Também é glorioso a possibilidade de novos lugares para onde Deus pode nos levar e os sonhos que Deus pode realizar no nosso meio. Foi isso que aconteceu com Jó. Jó era um homem justo e Deus o abençoou com muitas formas e maneiras. Mas então um dia, toda a infraestrutura da vida de Jó é atingida e de repente vários desastres acontecem. A riqueza de Jó se vai, representada ali pelos rebanhos e pelas manadas que ele tinha. Jó é saqueado por invasores. Sua casa é destruída por um vento forte, e se não bastasse tudo, seus filhos estavam dentro da casa e morreram sobre os escombros daquela construção. De repente, todas as boas coisas das quais naturalmente nós dependemos foram tiradas dele, casa, família, negócios, tudo se foi. E a esposa de Jó diz: por que você não amaldiçoa esse Deus? Olha tudo que ele deixou acontecer na sua vida. Qual é o ponto? Tudo pelo que você viveu, Jó, se foi. Acabou. Os alicerces foram todos sacudidos. O que pode você fazer agora, Jó? A flecha estava obviamente apontada para a vida de Jó. Então você é um homem justo, mas os fundamentos foram todos destruídos. E o que é que você pode fazer? Esposa, a pessoa, a parceira dele, dando voz a medos e voz a frustrações. Jó escuta a voz do medo e do desespero, mas ele responde, ele se refugia em Deus. Em Jó 23:10 ele diz assim: mas ele sabe o caminho por onde eu ando. Deus sabe o caminho por onde eu ando. Se me colocasse à prova, sairia como ouro. Deus sabe por onde eu tenho caminhado. Deus conhece o meu amor. Deus conhece a qualidade do meu coração. Ele sabe que se Ele me colocasse à prova, eu seria refinado como ouro. Eu seria tratado pelo meu Senhor. Eu seria visitado pelo seu Santo Espírito. E eu seria refinado nas mãos do ourives. Testemunho de fé da mão desse homem reverbera no céu e no inferno, e ainda hoje traz força aos santos do mundo inteiro. Sempre que alguém passa por acontecimentos inexplicáveis, eu e você nos lembramos de Jó. O testemunho da vida dele até hoje encoraja, até hoje deposita fé e ancora pessoas. Pedro, naquele episódio com Jesus, deve ter tido esse versículo em mente, quando disse: Senhor, tudo lhe será tirado? Como assim, Senhor? Sua vida lhe será tirada, ceifada? Não. Sua vida não pode ser tirada. Afinal de contas, Deus é bom e não permitiria isso, não é? Mas esse mesmo Pedro que não tem fé para enxergar, anos mais tarde, escreve uma das cartas mais brilhantes do Novo Testamento. E em 1 Pedro 1,7 vai dizer: Deus faz o que faz para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provada pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O Pedro que falou outrora: Jesus, nada de ruim te acontecerá. Agora ele diz assim: não, pode até acontecer. Eu vi isso. Ele não poupou seu próprio filho. Mas o que saiu daquele processo de dor foi algo mais precioso do que o ouro. E aí agora Pedro escreve para a igreja e diz: irmãos, quando os alicerces forem todos abalados, e o seu sentimento for de voar como um pássaro para as colinas, eu quero te dizer o que Deus está fazendo. E Pedro diz: Deus está permitindo que vossa fé seja comprovada, porque ela é mais preciosa do que o ouro refinado. Embora provada pelo fogo, isso redundará em louvor para a glória e revelação de Jesus Cristo. Davi diz: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está no céu. Ele diz isso no versículo 4.
Davi agora supera o medo, a frustração, a tentação de se desesperar. Ele fixa os seus olhos e sua mente, o seu coração em Deus. E ele diz assim: o Deus em quem eu me refugio, o Senhor em quem eu coloco os meus olhos, Ele está agora mesmo sentado em um trono e Ele reina. Meu Deus é rei, Davi diz. O meu Senhor, nesse exato momento, não sente-se frustrado como eu. Não sente-se temeroso como eu me sinto. Deus não está em pânico. Deixa eu te dizer onde Ele está. Ele está num trono. E o trono dele é inabalável. Ninguém, não há rival para o meu Deus, Davi diz. O meu Deus está num trono. Eu não posso consertar as coisas quando os alicerces estão destruídos, mas Deus pode. Eu sei que o meu Deus pode. Eu não posso lidar com o ímpio, mas Deus pode. E Deus fará. E Davi, nesse brilho de insight, ele nos dá um versículo ali que, se você não presta atenção, ele passa batido. Ele nada mais, nada menos descreve o dia em que as trombetas e as taças cairão sobre a terra. E ele diz assim: Ele fará chover brasas de fogo e enxofre sobre os ímpios. A parte que lhes cabe será um vento abrasador. Davi, escatologicamente, pula para o fim dessa era e diz: o Senhor está no trono, parece que sua justiça demora, mas chegará um dia em que Ele acertará as contas com os ímpios. Deus está vendo, Deus está vendo. Os fundamentos da retidão não estão na nossa cultura, a verdade é que eles nunca estiveram. Os fundamentos da justiça estão em Deus, e é no que Deus ama. Deus está em um trono, seu trono é um trono de justiça. Davi começa a recitar para esse alguém que está lhe sugerindo fugir. Ele começa a ensinar a respeito da majestade desse Deus. E nessa lição escatológica, ele nos diz no versículo 7... Ele diz assim: os que são retos, chegará um dia que eles verão o rosto de Deus. Um dia chegará em que Ele virá ao encontro dos seus, e nós seremos transformados, e os nossos olhos verão o rosto de Deus. Davi diz assim: tenha paciência, põe os teus olhos na alegria que está por vir. Põe os teus olhos naquele encontro, ao que ele está dizendo. Antecipa a alegria do que vem. O time de louvor já pode subir. É difícil imaginar um incentivo maior para você prosseguir hoje do que esse. Eu quero que você escute. Se você está passando por tempos de dificuldade, sua vida hoje está sendo abalada, sua fé está sendo desafiada. Não existe incentivo melhor que um pastor, um pregador pode te dar nessa noite do que essa aqui que Davi dá para todos que estão lendo Salmos 11. Ele diz assim: o justo contemplará o rosto de Deus. Permanece. Fica firme. Espera no Senhor. Refugie-se nele, porque chegará um dia que os teus olhos não verão decepção, os teus olhos verão o Senhor. Davi convida-nos para tirar os olhos daqui agora, e ele fala assim: coloca os teus olhos naquilo que é eterno. Isso aqui é passageiro. As aflições da vida, as pressões do momento, os temores da alma logo passarão. Põe os teus olhos naquele dia, porque o justo verá o rosto de Deus. Irmãos, escuta essa frase: nós veremos o rosto de Deus. O Deus não criado, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que, se visto por homens nesse lado da eternidade, da era, todos morrem que contemplam Ele. Ele diz assim: não, vai chegar um dia que eu vos darei o privilégio de olhar no meu rosto e não perecer. Esse é o depósito que Davi dá. Ele diz assim: você sente vontade de fugir como um pássaro e se esconder? Ele fala: não, deixa eu te falar.
Deus não está com medo como você está. Deus não está sacudido como você está. Deus, exatamente agora, irmãos, está em um alto, em um sublime trono. Ele diz assim: Deus não perdeu o controle da situação.